Eu passaria para o ministro Aldo Rebelo. Ministro, o senhor foi ministro do Estado da Defesa, portanto, é o terreno que o senhor conhece como poucos no Brasil. É possível afirmar que nós não temos uma defesa nacional adequada à importância do Brasil e os desafios que nós temos num território de dimensões continentais? Sim, professor, é possível. Nós não temos, de fato, uma defesa compatível com as nossas responsabilidades. A responsabilidade de proteger fronteiras de 17 mil quilômetros numa área vulnerável como a Amazônia, 4,5 milhões de águas jurisdicionais que você precisa de proteger, o espaço aéreo gigantesco que soma o espaço aéreo do território, o continente, com essa área jurisdicional do mar, e nós não temos forças armadas compatíveis com essa responsabilidade. O prezado coronel Paulo resumiu exatamente quais são as nossas virtudes, porque os dois documentos são muito bons. Mas defesa, de fato, não é apenas uma responsabilidade militar. Demografia é defesa, economia é defesa, ciência é defesa, tecnologia é defesa, agricultura é defesa, indústria é defesa. Tudo está ligado à defesa. Você não pode jogar uma responsabilidade apenas sobre os ombros dos nossos militares, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e Forças Auxiliares. E o professor Alexandre também apontou que ou você tem a capacidade de proteger a sua soberania e dela ser reconhecida diante das demais nações, ou você se torna vulnerável. A grande atualidade desse tema, da defesa e da guerra, é agora despertada por esses acontecimentos da Europa, por causa da guerra da Ucrânia, que levou os países europeus a ampliar os recursos de defesa, do presidente norte-americano, que colocou um novo documento e a troca da orientação dos Estados Unidos nessa área, e o episódio recente da Venezuela. Mas, na verdade, isso é um tema muito antigo. Professor, o primeiro grande livro de história escrito por um grego, pelo Heródoto, podia tratar da filosofia, dos filósofos gregos, do teatro grego, da escultura grega, mas tratou da guerra. O livro do Heródoto é a guerra entre os gregos e os persas. Foi sobre a guerra, foi sobre os generais gregos e os generais e imperadores persas. Foi sobre a guerra o primeiro grande livro de história da humanidade. E o segundo também foi sobre a guerra, de um discípulo do Heródoto, Tucídides, que também tratou da guerra entre os gregos, dessa vez as guerras do Peloponeso, entre os próprios estados gregos. Então, essa é a história. E quando você olha a partir dali, você olha para Roma, qual o grande nome de Roma? Claro, teve grandes poetas, filósofos, mas é Júlio César, o seu mais importante general. Se você olhar para Cartago também, que foi antagonista de Roma, você não conhece um filósofo, um pensador cartaginês, você conhece Aníbal, o grande general cartaginês. Se você vai olhar para a França, claro, os grandes escritores, os literatos franceses, os filósofos, mas quem projetou a França para o mundo foi o seu principal general, foi Napoleão. Os Estados Unidos não escolheram um filósofo, um escritor para batizar sua capital. Escolheram o general que comandou a guerra da independência contra os ingleses, o George Washington, que batiza a capital dos Estados Unidos. O Giap, lá no Vietnã, é a principal, claro que teve a liderança do Ho Chi Minh, mas o grande nome da guerra contra os franceses e depois contra os americanos foi o general, foi o Giap. Aqui no Brasil, nós, de certa forma, valorizamos também as figuras do Caxias, dos que lutaram contra os holandeses lá no Nordeste, né? O Felipe Camarão, o Henrique Dias, o João lá os fazendeiros, João Fernandes Vieira, valorizamos o Floriano, o Deodoro, o Góes Monteiro, mas o Brasil sempre teve uma distância muito grande dessa agenda, e nós estamos pagando o preço por isso. Você fala da Amazônia. A Amazônia,
não é só pelotão de fronteira, patrulha da Marinha nas águas interiores, a Força Aérea com as suas bases. A Amazônia tem que ter política de defesa demográfica, tem que ter política de defesa econômica, tem que ter o enfrentamento com essas ONGs que governam de fato a Amazônia. Então, esse é um tema muito importante e muito atual e ainda subestimado no Brasil. E acho que os acontecimentos do mundo empurram, pelo menos tem a virtude de empurrar o Brasil para fazer esse tipo de debate que o professor está fazendo e, quem sabe, despertar na sociedade uma outra preocupação com a agenda de defesa.